Bom dia, pessoal, tudo bom? O tema dessa semana, ele não é só um tema de redação, ele é uma discussão acerca de uma polêmica, de uma urgência, de uma questão social, mas também uma questão de saúde pública, um problema em vários âmbitos que precisa ser tratado da maneira mais objetiva e crítica possível. Tá? O enunciado do tema, a proposição para que vocês reflitam e pensem é a questão do suicídio diante do contexto em que nós vivemos atualmente, no mundo em que nós vivemos atualmente. Tá? O que leva a nossa discussão para esse rumo, um rumo espinhento, delicado, são os elevados índices que nós temos hoje de suicídios em várias faixas etárias, com vários perfis diferentes de suicida. O que preocupa mais é o aumento de suicídio entre pessoas muito jovens, e essa polêmica ela foi praticamente incendiada pela série 13 Reasons Why, 30 razões por quê, 30 razões para que explicam por que uma personagem na série cometeu suicídio. E o desafio da baleia azul, que é eu nem sei como classificar isso, né? Se é um jogo, uma mania, enfim, alguma coisa que vem circulando pelas redes sociais desde 2015 e começa a fazer vítimas no Brasil. Bom, então, diante desses fatos motivadores, nós não podemos nos furtar à discussão, não só preocupados com o tema de redação em si, mas também com o entendimento, com a compreensão dessas questões todas, ok? O primeiro ponto que me parece importante é a desconstrução do suicídio numa visão glamourizada, numa visão idealizada. Essa visão, ela não surge propriamente no romantismo, mas ela é mais exacerbada no romantismo. Então, em muitas obras, a temática do amor e morte vai consagrar a ideia do sacrificar a vida na juventude como uma forma de coroar a existência só naquilo que foi glorioso, foi bonito, a juventude. Então, dois jovens amantes, separados pelo destino, pelas inconsistências da vida, eles abrem mão da existência para se encontrarem lá no além, na eternidade da morte. Tudo parece muito bonito, mas não há nada de bonito nisso. A verdade por trás dos suicídios, ela é bem menos poética e bem menos romântica do que os livros e muitos filmes fazem supor. Então, nosso primeiro passo é a desconstrução do glamour em torno do suicídio. Talvez o melhor trabalho, ou o único trabalho que nós tenhamos de consistência, o único eu acho que é um exagero meu, mas o primeiro trabalho de consistência sobre o suicídio foi escrito em 1897 por Émile Durkheim, o pai da sociologia, que usou as regras do método sociológico para compreender esse fato social que é o suicídio. Tá? Então, uma questão importante, um ponto importante, é o modo como ele fez esse levantamento. Ele detalhou, a partir de tabelas, de estatísticas, por exemplo, o perfil por idade, por faixa, por gênero, por época, e foi tentando entender, por exemplo, se havia regularidades na prática do suicídio. Ele chegou à conclusão, por exemplo, de que em países protestantes os índices de suicídio eram mais altos, ao passo que entre judeus os índices são mais baixos. E daí ele chega à conclusão que religiões mais integralizadoras, como o judaísmo e o catolicismo, elas unem mais as pessoas e fazem com que, e aí é a hipótese dele, o compartilhamento dos problemas evite a prática do suicídio. Por outro lado, entre os protestantes, a falta dessa integração seria, via contrária, um fator propiciador.
Se nós pensarmos hoje, será que nós estamos mais próximos de uma realidade em que as pessoas se integram de fato e compartilham seus problemas, desabafam umas com as outras? Será que existe esse espaço? Na hipótese de a sua resposta ser não, porque você acha que esse comportamento ele se torna, não vou dizer assim, patológico? Será que é porque nós não estamos nos preocupando com as pessoas? Será que é porque nós não temos tempo? Será que é porque existe uma cobrança de desempenho intensa que faz com que as pessoas não queiram ou não possam mais olhar para o lado e desenvolver empatia? Esse é um ponto importante. Acho um ponto significativo é entender de que suicídio a gente está falando. Para Durkheim, né, dentro de uma perspectiva científica e metodológica, era importante fazer essa divisão. E ele distingue 3 tipos de suicídio. O suicídio egoísta, que é quando o indivíduo, por razões internas, razões subjetivas, ele se encontra em desajuste, ele se encontra em disjunção com a realidade à sua volta e não sente mais vontade de viver. Tá? Então não pense o egoísmo como não, um ato não me preocupo com os outros. Não é egoísta nesse sentido, é egoísta na ideia do ego. Tá? Ele contrapõe esse suicídio ao suicídio altruísta, que é o suicídio cometido por pessoas que usam esse ato como uma forma de alcançar o bem maior. Então, é o pensar no outro. O exemplo clássico desse suicídio são os kamikazes na Segunda Guerra Mundial, que conscientemente tiravam a própria vida em nome da causa da guerra. Podemos pensar, por exemplo, nas pessoas que se matam como forma de protesto e viram mártires por uma causa maior. Tá? Então, talvez o rapaz tunisiano que deu início à Primavera Árabe seja um exemplo. E ao suicídio anômico. Ele decorre no caminho contrário, bem o contrário do egoísta, quando o problema não é o indivíduo em desagregação com o meio, é o meio que se desagregou. Então é o que vai se observar, por exemplo, quando ocorre uma quebra da ordem social. Então, uma gigantesca onda de desemprego, tá? Que faça com que grande quantidade de pessoas perca a perspectiva e não veja mais sentido para viver. Um grande cataclisma natural que desagrega a sociedade. Acho que um exemplo muito interessante é o dos índios, que entre perder a sua terra, perder o seu espaço e ir para a cidade, ou então tirar a própria vida, eles preferem tirar a própria vida, abrir mão da sua ordem social. Então seria um exemplo de suicídio anômico. Tá? Esses conceitos eles são importantes para a sociologia. Para nós é interessante perceber que a gente está lidando com pessoas que têm problemas como eu tenho, como você tem. Nós podemos ter problemas como autoestima baixa, abusos de várias naturezas, como bullying ou abuso sexual, que é o que a série retrata, perdas com as quais essas pessoas não sabem e não conseguem lidar, mas que outras pessoas conseguem, e esses indivíduos em particular, eles recorrem ao suicídio. Então nós estamos dando com essa questão. O suicídio é um problema de natureza social, mas é também um problema de natureza filosófica. Um contraponto interessante para se refletir são as ideias do filósofo francês Émile Cioran. Para ele, o suicídio é um ato de liberalidade. E a possibilidade de suicidar-se, essa consciência de que nós temos o poder de, a qualquer momento, desistir da vida, seria uma espécie de válvula que garante aos indivíduos uma liberdade de escolha e que, portanto, em algum nível dá sentido à existência, mas que não necessariamente deva ser colocado ou necessite ser colocado em prática. Ok? Então, espero ter trazido alguma luz a essa discussão, não vou me alongar demais. É um tema que vai exigir de vocês
pesquisa, reflexão, um pouco de aprofundamento, mas é um tema urgente. Ok, pessoal? Desculpe-me pela voz, ainda tá um pouquinho fanha, né? Então tenham todos uma boa semana.